Sejam todos bem-vindos ao canal Oncologia Genética. Insônia, ondas de calor, alteração de humor. Você reconhece esses sintomas? Está passando por isso? Ou mesmo está naquela idade igual a mim, bem próximo, e já vem aquele sentimento: o que eu vou poder fazer para controlar esses sintomas? E é lógico, quando a gente fala em reposição hormonal na menopausa, logo vem aquele pensamento: e qual será o meu risco de ter câncer de mama? O assunto de hoje é reposição hormonal e risco de câncer de mama. A gente vai explicar aqui nesse vídeo da onde que vem esse medo tão grande do risco de câncer de mama com o uso da reposição hormonal e o que você não pode deixar de saber antes de considerar iniciar a sua reposição hormonal para que ela seja feita da forma mais segura possível. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar e principalmente a se prevenir contra o câncer. Não deixe de se inscrever no canal e fique aqui comigo até o final desse vídeo. Primeiro vamos começar tirando algumas dúvidas em geral. A menopausa causa o câncer? Não, a menopausa não causa câncer. O que acontece é que a menopausa ela ocorre com a idade. Até mais ou menos 60 anos, algumas mulheres vão entrar na menopausa mais jovens, algumas até de forma precoce e outras mais próximas dos 60 anos. O câncer, ele também acontece com a idade. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre envelhecimento e câncer, como que esses processos acontecem. O que acontece muitas vezes é que os dois eventos ocorrem de forma paralela. A gente envelhece, entra na menopausa e com o envelhecimento a gente também tem maior risco de desenvolver um tipo de câncer. E é por isso que o câncer pode acontecer com mais frequência em mulheres na pós-menopausa. E a idade que a mulher entra na menopausa, isso também influencia no risco de câncer? A resposta é sim. Como eu falei, algumas mulheres entram na menopausa mais cedo, algumas até de forma precoce, antes dos 50 anos, e outras mulheres entram na menopausa mais tardiamente, após os 55 anos. Essas mulheres podem ter maior risco de câncer de mama porque elas ficam expostas maior período pelos níveis de hormonais de estrogênio devido aos ciclos menstruais, já que os seus ovários estão ainda funcionando até os 55 anos ou mais. As mulheres que entram na menopausa de forma mais precoce reduzem o tempo de exposição hormonal natural que a gente tem no corpo. E é por isso que sim, quem menstrua até mais tarde, a menopausa tardia é um fator de risco para o câncer de mama. E terapia de reposição hormonal é a mesma coisa que terapia hormonal? Não. É sempre bom deixar essa diferença bem clara, principalmente em termos oncológicos, já que a terapia hormonal a gente está se referindo a tratamentos que bloqueiam ou reduzem o nível de hormônio. Isso é o oposto da reposição hormonal. Terapias hormonais, um grande exemplo é o que a gente usa no tratamento do câncer de mama, que é o tamoxifeno, que bloqueia os receptores, modula alguns receptores de estrogênio, reduzindo a ação do estrogênio em alguns tecidos do nosso corpo, incluindo as mamas. Existem diferentes tipos de terapia de reposição hormonal. As duas principais é a terapia de reposição hormonal isolada, que é constituída só de estrogênio, e a combinada, que é estrogênio com progesterona, que pode ser uma forma sintética que a gente chama de progestágeno ou progestina. Ela pode ser administrada de diferentes formas, ou por via oral, ou por gel, cremes, tópico, por PET, e também pode ser de forma contínua ou prescrita de forma de ciclos intervalados. Existem duas principais formas da administração dessa reposição hormonal. A forma sistêmica, onde utilizamos maiores doses de estrogênio, que é absorvido e é liberado na corrente sanguínea, então ela tem absorção, influencia e tem ação em todo o nosso corpo, em outros tecidos. E a forma tópica, onde os níveis de hormônio e de estrogênio são bem baixos e eles não são absorvidos pela corrente sanguínea e têm uma ação mais local. Eles são muitas vezes utilizados para aliviar sintomas locais, como a secura vaginal. Mas ao final, o que vem a ser
a terapia de reposição hormonal. Então, para a gente entender o que é a terapia de reposição hormonal, a gente tem que entender um pouco do conceito do que é a menopausa. Muitas vezes a gente associa a menopausa ao evento de que a gente para de menstruar. E, na verdade, isso inclui todo um período, que é o período que a gente fala de climatério, onde os nossos ovários, que é o principal produtor dos nossos hormônios femininos, que é o estrogênio, ele entra em falência, ele para de funcionar, até chegar o momento que os níveis hormonais são tão baixos que é incapaz de fazer o ciclo menstrual, então chega o marco, que é a parada da menstruação, que é a menopausa. Mas todo esse período perimenopausa é o que a gente chama de climatério, quando o ovário já vai começando a funcionar de forma mais lenta e os níveis hormonais começam a oscilar e reduzir gradativamente até a hora que chega aos seus níveis menores e você tem realmente a parada de menstruação e a menopausa já instalada. Esse período, ele pode vir acompanhado desses sintomas decorrentes das alterações hormonais, o que é muito variável de acordo com cada mulher. Algumas mulheres sentem mais esses sintomas de menopausa, como ondas de calor, alteração de humor, dificuldade para dormir, insônia e até alguns entram em processos de depressão. E também alterações na saúde em geral, como osteoporose, redução da massa óssea e alteração cardiovascular, onde os níveis de colesterol, os triglicerídeos se tornam mais elevados. Isso pode também aumentar o risco de doença cardiovascular, como infarto e até derrame. A terapia de reposição hormonal, então, como o próprio nome diz, ela vem para repor esses hormônios que o nosso corpo já não é mais capaz de produzir sozinho, principalmente o estrogênio e a progesterona. Mas afinal, a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? A resposta é sim, mas vamos entender o quanto que há desse aumento e se é contraindicado ou não a reposição hormonal devido ao risco de câncer de mama. Então, por muito tempo, a reposição hormonal foi muito utilizada por muitas mulheres, até ser publicado um estudo chamado WHI há mais de 20 anos, então perceba que isso foi há mais de 20 anos, onde eram utilizadas outras formulações de terapia de reposição hormonal e o nosso conhecimento e entendimento dos riscos e dos fatores influenciadores do câncer de mama eram bem diferentes dos atuais. Então, esse estudo, que foi conduzido há mais de 20 anos, ele acompanhou mulheres entre 50 e 59 anos que fizeram terapia de reposição hormonal. Algumas fizeram combinada de estrogênio e progesterona e o outro grupo fez terapia de reposição hormonal isolada apenas com estrogênio por durante 5 anos, no mínimo, e foram avaliados vários desfechos, entre eles a incidência de câncer de mama e também de outros eventos como osteoporose, densidade óssea, eventos cardiovasculares. Então, o que foi visto nesse estudo? No final, os pesquisadores perceberam que houve um aumento de 24% no risco de câncer de mama das mulheres que fizeram reposição hormonal combinada com estrogênio e progesterona. Mas calma, você pode estar achando que 24% seja muito, mas vamos entender esses números e entender um conceito muito importante do que é risco relativo e risco absoluto. Traduzindo em números, esse estudo mostrou que houve 3 casos adicionais de câncer de mama para cada 1.000 mulheres que receberam a terapia de reposição hormonal combinada. Isso quer dizer, para as mulheres de risco médio, o que é um risco médio? As mulheres em geral que têm um risco de câncer de mama durante a vida de até 12%, esse aumento de risco vai de 12% para 14%. Ela continua mais ou menos no risco médio da população geral, levando-se em consideração essa diferença de 12% para 14%. Então, o grande impacto da terapia de reposição hormonal está em mulheres que já têm um alto risco de câncer de mama definido por outros fatores. Então, está aqui o ponto-chave e o segredo para fazer uma reposição hormonal segura. Entender qual é o seu risco de ter câncer de mama durante a vida, para entender qual vai ser o impacto da reposição hormonal no seu risco. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o que você precisa saber antes de você começar a sua reposição hormonal. Esse estudo trouxe outras observações importantes. Esse impacto no risco de câncer de mama foi maior para quem fez a terapia de reposição hormonal combinada. Para quem fez a terapia de reposição hormonal isolada apenas com estrogênio, não houve impacto em aumentar o risco de câncer de mama.
Como foi dito, o risco de câncer de mama foi maior para quem fez a terapia de reposição hormonal combinada com estrogênio e progesterona. E não houve mudança no risco para quem fez a reposição hormonal isolada apenas com estrogênio, que é aquela que a gente reserva para mulheres que não têm útero. Para mulheres que ainda têm útero, é necessário fazer a terapia de reposição hormonal combinada. Outro fator importante foi o tempo de exposição à terapia de reposição hormonal. Quanto maior tempo, mais de 5 anos, maior o impacto com relação ao risco de câncer de mama. E também a idade que se inicia. Mulheres que iniciam terapia de reposição hormonal mais próximas dos 60 anos costumam ter maior impacto no seu risco. Lembra que a gente falou que o câncer já tem uma influência do fator da idade do envelhecimento. Ele tende a ter maior risco as pessoas de terem o câncer com a idade. Então, quanto mais tarde iniciar a terapia de reposição hormonal, maior o impacto no seu risco. Hoje em dia, existe um conceito que os ginecologistas usam muito, que é a janela de oportunidade. É quando se iniciam os sintomas de climatério antes da menstruação parar totalmente e que não é tão tardiamente, que é o momento ideal para se iniciar a reposição hormonal, onde seus riscos de desenvolver câncer ainda não são tão elevados com a idade e você consegue trazer os benefícios da reposição hormonal. A reposição hormonal também pode estar relacionada a outros eventos adversos, como até embolia pulmonar, que devem ser acompanhados, mas não torna ela uma contraindicação absoluta. E por outro lado, a reposição hormonal também traz outros benefícios na saúde da mulher em geral, como a saúde óssea, reduzindo o número de eventos ósseos pela progressão de osteoporose e redução de risco cardiovascular, que também pode se alterar com as alterações hormonais da idade e da menopausa. É por isso que reposição hormonal é um assunto muito delicado, que precisa ser discutido e avaliado caso a caso, ponderando todos os riscos individuais, tanto de câncer quanto de saúde cardiovascular de cada mulher. Os sintomas da menopausa reduzem a qualidade de vida de muitas mulheres. E você pode e deve considerar, pesar os riscos e benefícios de utilizar a terapia de reposição hormonal para ajudar a melhorar a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida em geral. Se você começou a sentir esses sintomas, converse com o seu médico de como que você pode iniciar uma terapia de reposição hormonal de forma segura, reduzindo o seu risco de ter câncer de mama. Algumas perguntas são fundamentais e vamos lá. A primeira delas, qual é o seu risco individual de desenvolver câncer, principalmente o câncer de mama e também câncer de ovário, endométrio e até outros tumores, como câncer coloretal? E qual será o impacto da terapia de reposição hormonal no risco de desenvolver esses tipos de câncer? Qual é o seu risco individual de alguma outra doença, como doença óssea ou doença cardiovascular, como por exemplo, infarto ou AVC, se você tem história na família de alguma dessas doenças. E também se existem algumas outras opções de terapias não hormonais que poderiam aliviar os seus sintomas, ou até mesmo o uso tópico. Talvez isso já seja uma boa opção para você. Ah, e lembrar, se você já teve diagnóstico de câncer de mama, mesmo que seja triplo negativo, que não expresse receptor hormonal na biópsia, isso é uma contraindicação para a terapia de reposição hormonal. Mas vale discutir terapias alternativas que podem aliviar bastante esses sintomas. Bem, fizemos um resumo aqui sobre terapia de reposição hormonal e risco de câncer de mama. E aquilo que você precisa saber antes de considerar iniciar sua terapia de reposição hormonal para que ela seja feita de forma segura e você possa ter todos os benefícios da reposição hormonal e não influenciando no seu risco de desenvolver câncer. Se você gostou desse vídeo, curta e não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem novas informações sobre saúde e redução de risco de câncer para você. Melhor do que tratar o câncer é preveni-lo.